Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior César e bem-vindo ao canal Fé Simplificada. Estamos aqui para tirar as dúvidas que as pessoas mais têm sobre os assuntos mais comuns do dia a dia, né Wesley? Isso aí, e hoje eu farei mais uma vez a voz do povo. Muita gente deixou comentários perguntando, Júnior, como identificar um falso profeta? Eu acho que algumas máscaras irão cair. O objetivo é esse, gente. Falso profeta tem que ser desmascarado, tem que ser combatido e tem que ser identificado rápido, para que ninguém seja enganado pela voz de alguém que não traz o Evangelho de Cristo e não edifica ninguém. Baseado, Júnior, na Bíblia, como nós podemos identificar rapidamente se alguém que está ali falando sobre a palavra de Deus é ou não é um falso profeta? Eu acho que o termo talvez seja difícil de utilizar a ideia do rapidamente. Mas o texto que nos traz uma luz sobre isso é uma palavra, é o que Jesus nos indica. Jesus nos dá uma dica direta de como fazer isso. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim: tenham cuidado com os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelha. Olha a primeira dica aí. O falso profeta, ele sempre vai vir com cara de bonzinho. Sempre vai vir com a ideia de um ser iluminado, de alguém que esbanja a santidade. Tome cuidado com esse tipo de pessoa. Lembra quando acho que eu já comentei com vocês aqui, que esse negócio dos extremos, a gente inclusive falou isso no podcast. Esse negócio dos extremos é muito complicado. Se você observa uma pessoa que ela transborda literalmente essa ideia de uma santidade aparente, coloque um pé atrás, porque pode haver um indício de um falso profeta. O texto ainda continua, mas por dentro são lobos roubadores, ou seja, a vontade dele é devorar a ovelha e é roubar. Há um indício aí de que, na verdade, a motivação pelo qual ele se apresenta como profeta não é uma motivação real, mas, na verdade, é um ganho financeiro. Ou, muitas vezes, aproveitar-se da ovelha, tanto da pele quanto da carne. Então, a gente tem que tomar também essa dívida, essa direção. E o versículo 16 finaliza isso. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí é que está a palavra-chave, fruto. A gente colhe o fruto e a partir do fruto identifica a árvore. Eu sei que eu estou diante de uma macieira porque existe maçã. Eu sei que há uma bananeira porque tem um cacho de bananas. Portanto, a boa pessoa e a má pessoa, o bom profeta, o verdadeiro profeta, e o mau profeta, o falso profeta, vai ser identificado pelo fruto que ele dá. E quer queira, quer não, como diz Abraham Lincoln, a frase de Abraham Lincoln é catedrática nessa hora, você consegue enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas você não consegue enganar todas as pessoas por todo o tempo. Portanto, uma hora, como você mesmo disse, a máscara cai e pelo fruto você conhece a árvore. O falso profeta, ele acaba se identificando e mostrando realmente a sua verdadeira face de lobo. O que muita gente pode estar perguntando, é o que eu tenho essa dúvida, muita gente com certeza tem, são os shows da fé. Literalmente, pirueta, o cara tá dando estrelinha, ali todo o culto que é filmado tem um cara saindo da cadeira de roda, e o cara sobe a montanha e pede muito dinheiro. É mais um circo de solé. Tem cultos que eu assisto pela televisão que eu acho que parece tem mais teatro do que um circo de solé. Isso também é um indício, isso não tem que colocar o pé atrás. Eu não posso achar que é verdade ou não ali. Olha, a gente tem que separar uma coisa bem direta. Existe milagre. A gente não pode colocar uma descrença, uma taxa de descrença absoluta em todas as coisas. Existem milagres. Deus interfere no mundo. Deus toca a terra. Isso é real. Porém, a gente tem que identificar aquilo, separar joio do trigo. Aquilo que verdadeiramente é milagre, atestado, certificado, um exame, mostrando a pessoas que testemunham isso, e aquilo que é o que você disse, um show apenas para as câmeras verem. Tem um vídeo que circulou muito na internet de um rapaz que aparentemente estava morto, e veio um pastor e orou por ele, mas você percebia na identificação do vídeo que aquele rapaz morto respirava, porque o peito dele inflava e voltava, não conseguia segurar
a respiração presa por muito tempo. Então você identifica algumas farsas. Quando você examina alguns vídeos, você começa a perceber que há algumas farsas. E outra coisa, como eu disse antes, a motivação pelo qual está acontecendo. Levantou da cadeira o paralítico, logo em seguida se pede uma oferta. Opa, tem um indício aí. Aconteceu de alguém disse que era cego e se curou, mas logo em seguida o pastor pede um carro novo, né, para a igreja. Eu vou generalizar, vou usar pastor porque é a minha realidade, mas isso existe em todas as religiões, tá? Picareta e gente ruim existe em todas as religiões. Então você vai encontrar em todas as esferas, porque na verdade, como a gente disse no vídeo anterior, e se você não nos acompanha, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volta na playlist e vê os outros vídeos, você vai ver que eu disse que você identifica algumas pessoas ruins, principalmente por causa disso. Ela engana as pessoas com uma ilusão, uma falsa imagem, alguém que traz a ideia de que é uma pessoa santa, perfeita, mas no final das contas, o que ela quer é ganhar com isso. E aí, por causa da queda, por causa do ser humano mesmo, que é deteriorado pela queda, ela corrompe o seu entorno. E essa pessoa se infiltra no meio de pessoas que verdadeiramente buscam a Deus, verdadeiramente buscam realmente fazer o bem. Entende? Mas o ser humano, enquanto estiver na Terra, vai ter gente ruim. Quando eu estou assistindo um culto, seja pela televisão, pela internet, e aí eu vejo uma cena assim muito mirabolante, e aí eu tenho aquela dúvida, puxa, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Baseado na palavra de Deus, tem alguma dica, alguma orientação que eu posso me basear, por exemplo, olha, isso aqui conflita um pouco com a palavra de Deus, não, isso aqui está de acordo com a palavra de Deus. O que eu posso me basear, o que é o meu norte para saber se aquilo está sendo um show ou se está sendo realmente a manifestação de Deus? O primeiro passo é você conhecer a Bíblia. Você só conhece Deus por aquilo que Ele revelou, a Bíblia. Deus se revelou através da Bíblia. Quando você compra qualquer aparelho, ele vem com um manual de instruções. Pois bem, Deus criou o ser humano e trouxe um manual de instruções, a Bíblia. É o manual que nos leva a ter um relacionamento com Deus e identificar aquilo que Deus quer e identificar aquilo que Deus não quer. Portanto, através da Bíblia é o primeiro passo para você identificar o que é de verdade e o que é de mentira. O segundo passo é o Consolador, que a gente chama. É a figura do Espírito Santo que atesta no seu coração que aquilo ali é verdade ou que aquilo ali não é verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito, nos dando a certeza de que somos filhos de Deus. E essa ação do Espírito Santo, ela é cotidiana na vida. E ela ensina a gente, muitas vezes, como a gente deve conduzir a nossa vida. E principalmente nos ensina a discernir entre aquilo que é real e aquilo que é falso. Então, quanto mais Bíblia você conhecer, e quanto mais contato com o Espírito Santo você tiver, muito menos você será enganado. Na verdade, tendo essa receita, conhecendo Bíblia e tendo contato com o Espírito Santo, a probabilidade de você ser enganado é praticamente nula. Eu vou fazer uma pergunta de algo que muita gente me mandou esses dias. Um vídeo que rolou na internet, talvez você tenha visto, Júnior, de uma pessoa lá que enchia a boca de água. Você viu esse vídeo? Nossa. E ela cuspia, borrifava água em cima dos membros durante ali um culto. Aí as pessoas caíam e o cara cuspia na boca do outro e cuspia para cima. Eu falei assim, um leigo, tá? Pensei, jamais o Espírito Santo colocaria as pessoas numa situação tão degradante e vexatória. Agora, para mim, isso manifesta ali uma contradição com a Bíblia. Tô certo ou tô viajando? Completamente certo. Eu sou pentecostal, tá? Eu sou de linha pentecostal. Já a gente faz um vídeo explicando essa diferença de linha reformada, linha pentecostal, né? As diferenças entre o que é o carismático e o que não é carismático. Mas o que você precisa entender é que eu creio que o Espírito Santo toca nas pessoas e elas entram em contato com o sobrenatural. Falam línguas estranhas, manifestam êxtase e várias outras manifestações de dons espirituais. Eu creio que tudo isso ainda serve para hoje, tá? Porém, como você disse, o Espírito Santo ele obedece o princípio geral da Bíblia. Porque, na verdade, ele escreveu a Bíblia mostrando como ele agiria. Na verdade, a Bíblia se subordina ao Espírito nesse sentido, né? Porque ele é o autor da Bíblia.
E quando a gente identifica esse tipo de bizarrice, que é o nome correto, é bizarrice, primeiro são interpretações erradas de versículos bíblicos. Existe um versículo bíblico, só para a gente trazer uma coisa mais lúdica, existe um versículo bíblico no Antigo Testamento que diz: bebe da tua própria fonte. Uma igreja pegou esse versículo e disse: olha, bebe da tua fonte é para você beber da sua urina. Então ensinou que o ser humano deveria beber a primeira urina da manhã por causa disso. Criou-se um movimento nos Estados Unidos por causa dessa interpretação errada do texto, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com algumas interpretações. Jesus, no Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás, ao realizar algumas curas, fez coisas que pareciam a nossa cultura, estranhas, como, por exemplo, fazer um mudo falar cuspindo em sua língua, ou preparando barro no chão e colocando sobre os olhos de um cego e este sendo curado. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de um outro contexto, de uma outra época e de um costume que fez com que aquelas pessoas que estavam assistindo identificassem aquilo ali como aquilo que o Cristo, que o Messias, que o povo judeu tanto esperava, faria, que um profeta faria. Hoje, no nosso tempo, com o nosso nível de esclarecimento e com a nossa cultura, que é muito diferente da do Oriente, isso não cabe. Então, quando alguém reproduz esse tipo de atitude, ela, na verdade, está fazendo uma bizarrice, uma loucura, tentando interpretar de forma errada, mostra que não conhece Bíblia, mostra que não conhece acerca de Deus, e aí faz essas bizarrices porque tem gente que acredita. E essa é a coisa que dói no meu coração. E essa talvez seja o maior desejo desse canal. Trazer de forma coerente aquilo que realmente a Bíblia diz, para que pessoas não sejam enganadas, sendo ludibriadas por pessoas que fazem esse tipo de bizarrice e até mesmo queimam a teologia pentecostal, o modo como nós, cristãos pentecostais, por exemplo, enxergamos a ação do Espírito Santo no nosso dia a dia, que não tem nada a ver com isso. E eu acredito que é um tema muito importante porque muita gente com certeza deixa de chegar até o caminho de Deus, porque quando vê uma cena dessa fala: olha lá os fanáticos, você acha que eu vou acreditar numa coisa dessa? Por isso que os falsos profetas precisam ser realmente combatidos, né? Com certeza. E eu digo para você, entra pelo caminho do discipulado, que a gente chama. Seja discípulo de Cristo, siga Ele. Ninguém ama aquilo que não conhece. Tem gente que vive me dizendo, e aí eu falo direto na cara, tá? Sou bem direto. Eu amo Jesus. Qual é o seu nível de conhecimento acerca dele? É 0, então você não ama Jesus. Eu amo a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus todo dia? Não, então você não ama a palavra de Deus. A gente, quando se apaixona, a gente se entrega. Correto, Wesley? Vou usar a figura da dona Tati aqui agora. Wesley, apaixonado pela Tati, vai querer saber qual é a comida preferida da Tati, a cor preferida dela. Você identifica, por causa da sua convivência com ela e do seu amor por ela, as coisas que vocês têm em comum e você aprende a amar até mesmo aquilo que você não gosta nela. Pois bem, quando a gente se apaixona por Jesus, é do mesmo jeito. A gente quer saber por onde Jesus andou, o que Jesus fez, o que Jesus diz para mim hoje. E até aquilo que eu não entendo em Jesus, eu amo, porque eu estou apaixonado por Ele. É a mesma coisa. Então, quando alguém me diz assim, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de orar, não me interessam as coisas de religião, mas eu creio em Deus e eu amo Jesus. Eu digo na cara, mentira. Você não ama Deus e não crê em Jesus, porque senão você estaria apaixonado por Ele, você o conheceria e buscaria saber mais acerca dele. E você em casa, se tiver qualquer dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto, já vai aí nos comentários, deixa suas dúvidas e também os seus pedidos de orações, que todos os dias o Júnior lê os comentários e cria um roteiro para trazer aí a resposta para as principais dúvidas. Eu leio lá também e seleciono as perguntas mais feitas aqui no canal. Então, quer ter sua pergunta respondida? Vai lá nos comentários e já escreve. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama e ajude esse canal a evangelizar muito mais pessoas. E aí, Júnior? E é isso aí, pessoal. E lembre-se, se você quer ter fé, simplifica. Não precisa complicar. Até a próxima, se Deus quiser.